gravar nesse computador. A Cris Masliero chegando, outra querida, muita gente querida aqui. Bom, então vamos lá. Primeiro, boa noite, tão oficial. Muito, muito obrigada. Muito prazer revê-los. Acho que a grande parte eu conheço, alguns não. Fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. E agradecer, né, por tamanha generosidade, solidariedade. Esse workshop é um workshop das iniciativas que a gente, de vez em quando, nós fazemos em prol a um movimento social, alguém que esteja precisando bastante. O penúltimo foi para arrecadar cestas básicas, e esse agora é para ajudar a Roberta, tá? Algumas pessoas já ouviram falar da Roberta, né, além do que vocês leram, porque a Roberta é uma prima do meu marido, e uma moça que já fez o curso com a gente, ex-aluno também da academia, e que tem uma história de vida assim, poxa, sobreviveu ao Covid com 37 anos e está batalhando. Hoje eu recebi uma foto que ela já conseguiu ficar alguns minutos de pé no andador, então ela perdeu totalmente a mobilidade dos membros superiores e inferiores, depois de 4 intubações, para vocês terem uma ideia. Durante, por volta de seus 56 dias internada. Então, assim, está sendo uma grande batalha, mas, assim, uma vitória mesmo, porque nós fomos convidados, inclusive, aí no hospital, a coisa não tinha nada bom prognóstico, e a coisa aconteceu de uma forma muito, muito bacana. Deus estava lá e falou, não é só hora, não, fica por aqui. Então, ela também pediu para agradecê-los muito, né? E ela está com muitas despesas, com toda a parte de home office e tudo mais. Então, muito obrigada pela generosidade de todos. Logo mais ela grava um vídeo agradecendo para vocês, tá bom? Vamos lá, Dani? Vamos lá, bora. Então, vamos com Deus começar isso aqui. Então, ótimo, sejam todos muito bem-vindos. Então, esse workshop é um workshop solidário, como a gente já comentou, e a gente trouxe aqui para vocês hoje uma temática sobre métodos de facilitação, né? Quem está aqui na rotina do dia a dia, na facilitação, muito nos pede, a gente tem um histórico que a gente conta um pouquinho já da academia para vocês, de que como é que a gente escolhe os métodos, como é que a gente inova nos métodos, como é que a gente engaja os participantes. E então a gente gosta muito desse tema, né, considerando um portfólio que a gente pode ter e que muitas vezes a gente sai de um mindset de exposição dialogada, de pouca interação, e traz métodos de co-construção, de colaboração entre grupos, e é sempre tudo muito bem-vindo, né, nesse processo de trabalhar com métodos. E aí, quem somos, né? Então, como eu já comentei, grande parte aqui me conhece, sou a Aline Penha, a Dani se apresenta já já. Eu trabalho com educação há 21 anos, trabalhei bastante tempo no Senac São Paulo, até 2011, e depois de 2011, há 10 anos, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas e aprendizagem corporativa. Tenho alguns trabalhos aí como gestora de projetos, como designer de aprendizagem, que eu estou especialista nesse momento. Então, eu gosto muito do que eu faço, eu não saberia fazer outra coisa que não fosse trabalhar com qualquer coisa que envolve aprendizagem, tá? Então, essa é a minha grande paixão, e trabalhar com pessoas também. Dani, contigo. Tudo bem. Então, eu sou Daniela Gutierrez, sou parceira da academia. Já faz 2 anos que a gente está nessa estrada aí, uma estrada florida, apesar da gente ter 2 anos de pandemia, um cenário bastante desafiador para todo mundo. A gente surgiu com essa parceria de 2 pessoas muito diferentes, mas que têm semelhanças, assim, grandiosas. Então, eu tenho a mesma idade com a Aline, exatamente a mesma idade. A gente tem o mesmo tempo de educação corporativa, então são 20 anos, e a gente tem o mesmo tempo de consultoria. Eu vou fazer 12 anos agora, ela tem acho que 11 anos. E essa união de expertises diferentes, essa união de perfis diferentes, resultou numa química muito legal,
de trazer à luz possibilidades de formar pessoas para trabalhar melhor e fazer melhor o que já fazem bem. Esse é o espírito da Academia Virtual de Facilitação, trazer o remoto, potencializando competências do facilitador presencial e estimulando competências em quem quer trabalhar com isso. Eu gosto muito de ser parte da transformação do outro. Eu trabalho com liderança, né, na facilitação presencial, principalmente há muitos anos, e trabalho com consultoria de carreira. Então, para mim, poder fazer parte da história das pessoas, fazendo com que elas saiam diferentes do que elas entraram, é minha paixão. Então, a gente está aqui hoje. Boa noite para todo mundo. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade e que vocês possam sair daqui melhores do que vocês entraram. Exato. E aí, como é que aconteceu a academia, né? A Dani deu uma fala aí. Até se a Inês Couso estivesse aqui, mas depois ela vai assistir. Finalzinho de 2019, em alguns eventos que a Inês promoveu, eu e a Dani nos encontramos e eu contei para ela sobre o potencial que tinha trabalhar com facilitação online. Eu estava fazendo vários projetos para algumas consultorias e falei para ela, poxa, eu queria fazer alguma coisa para desenvolvimento de consultores e que trabalhasse com design de aprendizagem, que trabalhasse com tecnologias e tal, e montando mais ou menos uma estrutura. E a Dani super comprou minha ideia, falou assim, nossa, e quando você for começar a mexer com isso, me chama. E aí deu assim, tão certo, né, que a gente teve 3 encontros sem querer. Quando foi em fevereiro, nós conversamos, nos reunimos e falamos, vamos montar aqui alguma coisa? A gente subestimava a pandemia como seria, e quando foi no começo de abril, a gente começou a nossa primeira turma, inclusive temos alunos aqui da primeira turma, né? E foi super gratificante. Hoje a gente tem no nosso portfólio 14 turmas formadas, com turmas abertas, então foram aí mais de 350 consultores que passaram pela academia, muitos de vocês que estão aqui hoje com a gente, e a gente tem feito muito também em company. Então, hoje a gente tem dedicado mais a nossa prospecção, o nosso trabalho, a formar multiplicadores internos dentro das organizações também, tá? Então, aproveitando a deixa, se alguém tiver aí algum projeto que precisa de demanda, pode indicar, pode nos indicar, né, Dani? Sempre Sem aproveitando as dúvida. oportunidades. Então, vamos lá. Dani. A gente começa fazendo uma pergunta para vocês. A gente fala que o estudo dos métodos é chamado de metodologia, e a gente fala que métodos de facilitação são as atividades, né, as dinâmicas que a gente escolhe para interagir com as pessoas para que elas cheguem num fim, né, numa reflexão, numa análise, insights, enfim. Alguns exemplos de métodos muito conhecidos, no Word Café, exposição dialogada, que é o que a gente está fazendo agora, role-play, que simula situações do dia a dia, e a gente quer ouvir de vocês quais são os métodos de facilitação que você mais tem usado nos últimos meses. Conta pra gente aqui no chat o que você mais tem feito nas suas facilitações. Que atividades vocês têm mais usado? Eu vou ler algumas coisas aqui. Flavinha comentou do Miro, Fabiana de metodologias ativas de aprendizagem, a Ângela estruturas libertadoras, Wilson estruturas libertadoras roleplay games, estruturas libertadoras, Word Café, jogos de empresa, mural, Word Café, One Two for All, sala de aula invertida. E como você sabia que era eu? Estruturas libertadoras, Word Café, estruturas libertadoras, Word Wall EduPulses, Padlet, crenças, estruturas libertadoras, cartas em improviso, exposição dialogada, Word Café, salas simultâneas, roleplay, exercícios em grupos nas salas simultâneas, jogos, enquetes com EduPulses, exposição dialogada, FASAP, aprendendo fazendo, exposição dialogada, games. Dá um beijo, Dani. Dá um beijo. Agora Tem que não dar um posso. beijo, senão... EduPulses de onboard, EduPulses. Bom, ótimo aqui. A gente tem uma gama aqui importante. Só lembrando, né, e aí reforçando assim um pouco
do critério que a gente tem aqui com as metodologias e os métodos de facilitação, aqui a gente dividiria em duas linhas, tá? Em duas frentes. O que é método de facilitação é tudo que está dentro de estruturas libertadoras, é o Word Café, é um show do que jogado virtualmente, são os jogos e tudo mais. O que são ferramentas tecnológicas educacionais, aí sim é EduPulses, Mentimeter, o próprio Zoom, Padlet, Slice, todas as outras. Então, a gente gosta de trazer essas definições porque esse workshop em si, ele tem o foco nos métodos de facilitação. As ferramentas tecnológicas, elas servem como um meio para que a gente chegue a um objetivo tanto quanto os métodos, tá bom, gente? Acho que esse é um ganho, né, Aline? Poder logo no início a gente separar essa sopa de letrinhas, porque na facilitação virtual a gente fala isso muito no curso da gente. Menos é mais. Quando a gente pensou em fazer esse workshop, a gente falou assim, puxa, é estratégico e é muito importante que as pessoas saibam o que é o quê. Então, quando eu uso um Miro, quando eu uso um Mural, quando eu uso um Padlet, eu estou usando uma tecnologia. Mas será que essa tecnologia pode ser potencializada, né, com uma estrutura libertadora? E é isso que a gente trouxe aqui. Primeiro, eu preciso separar o joio do trigo. Depois, né, pensar numa estratégia para poder unir essas coisas. Muito bom. E aí, a gente quer começar a nossa brincadeira aqui com vocês com uma atividade, né, que é o bingo virtual. Então, a gente quer convidar vocês para jogarem bingo durante a nossa sessão. Nós escolhemos aqui 16 palavras que vão ser ditas durante o nosso workshop, né? Aproveitando, aprendemos a usar isso com o nosso querido Fernando Sucumo, que acabou de chegar aqui. Eu vi, seja bem-vindo, Fê. Já falamos de você aqui no início, depois tem gente querendo conversar com você, saber do clube. E a gente tem essas palavras, a gente vai ter slice, debriefing, ambiente remoto, estratégica, experiência do usuário, chat, check-in, Mentimeter, metodologia, cultura, engajadora, facilitação virtual, tecnológicos educacionais, experiência de aprendizagem, solução e Zoom. Aí, a Dani vai colocar agora para gente, no chat, um link, tá? Nós temos 30 cartelas que vão estar disponíveis. Quem ganhar as cartelas, né? E aí vocês vão anotando, eu vou dar a sugestão de 3 possibilidades de vocês estarem jogando bingo. Fala, bingo! Quem conseguir, se for uma, duas ou até 3 pessoas, dependendo de quem pegar a cartela, vocês vão ganhar um book de métodos de facilitação virtual, que é uma curadoria da Academia Virtual, e a gente vai poder entregar isso para vocês e vocês podem aproveitar, tá? Ali tem uma curadoria com 40 métodos de facilitação. E aí, o que a gente tem, né? Quais são as instruções? Vocês devem acessar a cartela através desse link que a Dani compartilhou no chat, tá? Então, o que você... Tem gente que gosta, por exemplo, de pegar a sua cartela e rapidinho escrever com papel e caneta e deixar o papelzinho ali do lado. Você pode também ler o QR Code e usar o seu celular para fazer isso. O negócio é que de vez em quando ele vai apagar, né? Aí você tem que estar sempre colocando a mão para se manter ligado. Ou você pode também clicar no link e abrir uma abinha do navegador, só que aí você vai ter que ficar mudando de ambiente, tá? Saindo do Zoom e indo lá. No tempo, é até quem falar bingo, tá bom? A gente vai controlar mais ou menos as palavras para ver se a gente já falou. Algumas delas a gente já falou. Mas não vale, porque eu li todas aqui, não vale pensar que já foram todas ditas, tá bom? E aí, a gente tem esse site, que é o My Free Bingo Cards, que é o gerenciador onde a gente cria as cartelas. Até 30 é gratuito, até 30 cartelas é gratuito. Depois aí você tem algumas faixas de acordo com a quantidade de cartelas que você quer fazer. Você também pode imprimir. Então, se você voltar para o presencial e quiser fazer uma jogada dessa no presencial, também pode. Tudo que a gente vai falar hoje já está valendo para o presencial e para o virtual também, tá?
Quem diria, né, que a gente ia falar um negócio desse, né? Se você Ah, voltar para o presencial, não é verdade? exato. Mas eu sei que tem muita gente que já está aí nesse movimento. A gente tem algumas perguntinhas aqui. Bingo é quando faz linha ou cartela toda? Cartela toda está valendo aqui, tá bom, Alfredo? O- Aline, Oi? eu cheguei neste site aí, mas daí ele não tem uma cartela para mim, é só a entrada do site mesmo. Ah, sim, É, não, olha, tá aqui aqui, para ó. Dani. A Dani colocou aqui, não Eu acho que colocou? eu, Ah, eu acho que eu não, coloquei. Dani, é É, outro. Deixa eu pegar Quando aqui você para pega o você. QR Code, Aline, no QR Code já vem direto na cartela. Mas eu acho Isso. que é aqui isso. não Acho que é vem. melhor pegar o QR Code mesmo. Ó, não, aqui dá também, Dani. Ó, vou colocar aqui para gente. Ai, as É o posições são diferentes. MFBC? Não. Isso. Ah, é isso? É, Ah, tá bom. Eu que marquei bobeira. tá bom? Então, e Tá. esse daqui é aquele que você salva lá nos seus favoritos, para na oportunidade que vocês Exatamente. precisarem, vocês irem lá e criarem as cartelas, tá bom? Bom, Perfeito. e agora a gente quer saber como é que vocês estão chegando para essa noite. E para o nosso check-in, a gente tem como pano de fundo a Grande Família. Quem daqui não assistiu a Grande Família? Eu adorava. Acho que todo mundo viu um pouco de Grande Família, né? Então a gente quer saber como que vocês estão chegando. Dani, quer fazer os comentários? Por que que a gente usa um check-in como método de Quero. facilitação? Acho que a primeira coisa para falar para vocês é o quanto é engrandecedor a gente trabalhar com educação, né? Esse check-in a gente aprendeu com um aluno nosso que está aqui, inclusive, que é o Wilson, e o quanto que a gente potencializa a nossa força realizadora na área de educação, na área de aprendizagem, quando a gente troca, quando a gente conversa, quando a gente tem a humildade e a generosidade de passar para frente aquilo que a gente sabe, e de ter a humildade de saber que a gente sabe sempre pouco, que a gente sabe cada vez, que a gente pode saber cada vez mais. E o check-in, tecnicamente, ele tem uma função muito importante na facilitação ou condução de grupos. O check-in serve para a gente deslocar, né, ou conduzir, melhor dizendo, as pessoas do contexto social para o contexto grupal. Então, as pessoas, elas entram numa facilitação ou em qualquer grupo, pensando no cachorro que está doente, no jantar que precisa ser servido, nos e-mails que estão caindo na caixa postal e uma série de outras coisas. Quando eu implemento um check-in, eu faço com que a pessoa aterrize aonde a gente está e faço com que ela comece a lembrar que ela está em outro ambiente e interagir nesse ambiente novo. Então, o check-in é de suma importância para a gente começar uma facilitação com o pé direito. E se ele for lúdico, se ele for leve, se ele trouxer, né, uma ludicidade para o ambiente, melhor ainda, e eu acredito que este check-in vai trazer isso para vocês. A gente vai unir o mote da grande família com uma tecnologia que é o Mentimeter. Boa. E aí queria fazer um comentário que assim, ele pode parecer só lúdico, mas não é. Nós já usamos esse check-in em conteúdos, por exemplo, como inteligência emocional, como autoconhecimento. Então, um check-in bem trabalhado, ele pode trazer referências a algum conteúdo, alguma temática que a gente está trabalhando naquele workshop. Então, isso é muito bem-vindo. Por quê? Olha o que a gente vai se identificar aqui, né? Se autoavaliar. Se eu tô com sono, o Tuco tá com sono e preguiça. A Bebel tá cheia de ideias, tá? É super empreendedora. O Paulão da regulagem, putz, ele tá disperso e distraído. A Marilda é sempre muito divertida e falante, ela quer falar, fazer conexão com todo mundo. A Dona Nenê é conciliadora. O Augustinho Carrara, ele é o se vira nos 30, o Bensola, totalmente bipolar, né? E o Linneu, ele está sempre preocupado com alguma coisa. Então, agora o nosso convite é que, que vocês se autoavaliem, e vocês podem se autoavaliar até em dois personagens, né? Porque tudo bem, eu posso estar aqui, olha, com sono e estar com preguiça, mas também estou falante, estou divertida. E está tudo bem.
Então, vocês podem escolher até 2 comportamentos aqui, né, de como vocês estão nessa noite. E para responder isso para nós, a gente vai usar o Mentimeter, tá? Então, Coloquei no chat agora. Estou rápida no gatilho ótimo. agora. Então, a gente tem, vocês podem acessar direto pelo QR Code e vocês podem estar vindo aqui também, clicando no menti.com e acessando através desse PIN ou pelo link que a Dani colocou aqui para a gente no chat. Então, são 3 caminhos também que a gente tem para acessar. Então, eu vou parar de compartilhar aqui para a gente poder Aline, ele olhar. está dizendo que não está aberto. Não está aberto, Tá bom, mas eu fiz de propósito. Ah, Quando a gente fala de experiência do usuário e que a abordagem do Design Thinking vem com tudo agora nas organizações, né, no mundo da educação também, a gente fala de facilitar o caminho, a jornada do participante nas experiências dele, né, na jornada dele. Quando a gente coloca um link no chat, quando a gente coloca um QR Code, quer dizer que a gente colocou 3 opções, a gente está facilitando o acesso do participante aonde a gente quer que ele chegue. Isso parece bobo, mas é muito importante. Então, vamos vendo em tempo real como é que estão as pessoas. E o Poxa, Lineu tem gente preocupada tá subindo, aqui. tá subindo. Vamos lá, quem é que tá? Tá ganhando o Paulão da regulagem. Ninguém tá Bebel bipolar, vai Dani. passar. Ninguém tá bipolar aqui Ó, quando nessa eu noite. voto, eu sempre volto no Beisola para dar um votinho para ele, porque ele sempre é renegado. Ninguém tá. Olha, a Bebel tá cheia de ideias. Muito bom. Eu não peguei o código do Mentimeter. Alguém pegou tá o perguntando código? algo pra gente? O código tá Então, aqui em ó, cima, ó, 7729 Tá certo. 0058. Vou colocar aqui de novo no nosso chat. A Dani já coloquei colocou aqui de novo. o link. Então, parcialmente, aqui a gente tem a Bebel, que falante, Não, cheia de ideias, né? cheia de ideias. A gente tem, em segundo lugar, empatado com o Paulão da regulagem, o Agostinho. É isso mesmo? Isso, O meu se tá vira bem nos pequenininho, 30. deixa eu abrir aqui. Tá bem dividido, tá ótimo. E por último, conciliadora, dona... Não, e por último não, a Marilda. Falante. Muito bem. Muito Que bom, cheio de ideias. É super importante, né, a gente falar isso, porque a criatividade, que é algo, a gente fala, né, na socionomia de centelha divina, ela é fundamental para o facilitador. A gente vai falar hoje de competências do facilitador, vocês vão fazer, dando um spoiler para vocês vão fazer um self-assessment, mas é fundamental a gente pensar em combinar e recombinar os métodos. Muitas vezes, a gente disponibiliza para o aluno uma apostila cheia de métodos de facilitação e tal, e ele fala assim, mas eu queria métodos de 5 minutos, eu queria métodos de 1 hora, mas eu queria métodos de 45 minutos, e a gente fala o seguinte, os métodos, eles podem ser recriados, você pode adaptar, você pode unir, você pode suprimir coisas, tudo depende do objetivo que você tem no final. Para que tem que servir esse plano de aula? Ele está servindo a quem? Para fazer mais e melhor o quê? Se isso estiver muito claro na sua cabeça, e se isso for aderente à realidade do participante, escolher o método de facilitação é o de menos. Você vai ver que ele emerge muito facilmente se você tem isso na sua cabeça, de forma objetiva, de forma objetiva e de forma real. Acho que a palavra real é uma palavra importante. Boa. E aí, gente, agora a gente vai continuar aqui. Cadê meu slide? Só uma pergunta. O bingo é para a gente ir preencher na medida que as coisas vão acontecendo? Fernando, tá bem ruim o seu som. Você repete, por favor? Eu entendi. Ele falou assim que o bingo é para mexer conforme as coisas vão acontecendo. Sim. Isso.
Isso, a partir do momento que a gente startou o bingo, ele está valendo. Então, tudo que a gente falar e tiver aí, você pode acionar. Ok, Então, obrigado. Dani, chegaram algumas pessoas agora. Eu acho que valia a pena só dar um repassezinho, como a gente está bem no início ainda, sobre o bingo. Tá. Colocar aqui, eu acho que a gente pode colocar no chat. Vou colocar agora. E só explicando, né, para quem chegou agora, eu vi que uma Dazinha querida está aí também. E olha só, seja bem-vinda, querida. Olha só, a gente está disponibilizando uma cartela de bingo para ser grifada, né, durante a nossa facilitação. E aí as pessoas podem ir anotando, e quando fazer a cartela cheia, fala bingo, e aí a gente vai presentear essas pessoas com um book de 40 métodos de facilitação virtual, tá? E aí você pode usar também pelo QR Code, pelo link aqui, ou então pode até escrever também, copiar aí no seu papel e vai anotando aí do lado. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Lembrando que o link foi colocado lá no chat, né? Esse aqui é o link geral. Dani, você colocou o link aí de... Não, coloquei a o Dani link já colocou certo. aqui, tá? Coloquei o link certo agora para você encontrar a sua cartela. Então, agora... E para quem quiser fazer este bingo na sua facilitação, tira uma foto aqui, ó, My Free Bingo Cards, que você vai encontrar aí o modo de fazer. Essa é uma estratégia também bem interessante de interatividade, que você pode usar a qualquer momento. Isso foca a atenção do participante naquilo que você está falando, ao mesmo tempo traz um prazer da competição, da ludicidade, e você implementa alguma coisa fora do usual, né? Alguma coisa mais inédita nas suas facilitações. Então, se o brinde é bom e você está querendo que as pessoas prestem atenção na sua aula, você joga um bingo para garantir que as pessoas vão prestar atenção, tá bom, gente? E agora, Dani, a gente vai fazer um mapeamento, né? E vamos explicar para eles por que a gente está querendo trazer esse tema sobre mapeamento de futuro? Vamos falar. Então, olha só, quando a gente fala da facilitação virtual, a gente fala de um processo de aprendizagem que vem lá desde a Idade Média, né? A gente fala de um processo que vem passando por uma série de transformações e que passará, né, por uma série de transformações. Quando a gente fala de pandemia, isso foi acelerado exponencialmente. E quando a gente fala de aprendizagem remota, a gente fala de tendência, né? Não é à toa que a fala da Aline foi, se você voltar para o presencial, porque o remoto, sem dúvida nenhuma, é uma tendência que veio para ficar. Para a gente entender e se localizar no processo de aprendizagem, nada melhor do que olhar para o passado, né? Nada melhor do que olhar, que é um retrovisor importante, nada melhor do que olhar para o presente, que é um espelho, e olhar para o futuro, que é onde estaremos logo mais, né? Cada minuto que passa, o futuro chega. Então, para a gente poder se localizar nessas 3 instâncias, a gente trouxe aqui uma atividade, um método chamado mapeamento do futuro, aonde vamos dividir vocês para pensar quais são as tendências do futuro, qual é hoje o momento presente da facilitação virtual e como ela era no passado, para a gente poder conectar esses fatos e chegar em insights importantes. Muito bom, então eu vou criar salas simultâneas agora, e durante 10 minutos... É legal, só projetar, Aline, projetar esse slide, só para ficar mais visual. Eu não estou... Tá no bingo, tá no slide do bingo. Não acredito, gente. Desculpa. Mas tudo bem. Não prejudicou em nada. Eu estou aqui porque eu congelei a... Então, olha, a gente vai usar o Slice, que vai ter essa carinha aqui, tá bom? E para quem não usou o Slice, recomendo que é uma ferramenta super fácil e com uma curva de aprendizagem tranquilíssima para ser usada. Você consegue usar com várias pessoas sem travar,
E agora ele, não sei se as pessoas já viram, mas antes você não criava conta, agora você tem conta e você tem uma memória, porque antes você tinha que guardar o link. Agora, hoje eu descobri, fazia alguns dias que eu não usava, você gera um link quando você cria um painel, e aí antes você só mandava aquele link. Agora você tem uma continha, que antes você não precisava fazer, e os seus quadros virtuais ficam prontos, tá? Então, como que vai ser isso, né? Então, a gente tem as colunas passado, presente e futuro. É simples e é só clicar. Você clica, já aparece a sua caixinha e você já digita também. Então, a gente tem aqui a formação de 8 grupos, de em média 4 a 5 pessoas, que a gente vai colocar vocês lá nas salas simultâneas por 10 minutos, para que vocês possam conversar. E no retorno, a gente gostaria que vocês compartilhassem no chat e a gente vai abrir o microfone para 2 voluntários, para vocês trazerem qual foi o seu maior insight olhando para esses desafios que a gente tem como consultor, facilitador, multiplicador, Palestrante, professor. palestrante, quando a gente olha os tempos, né? Passado, presente e futuro. Então, dica, né? Dica de ouro. Não precisa entrar em consenso, eu não preciso concordar com o meu colega da sala para imputar o dado lá no Slice. Quanto mais informações, mais divertido fica, mais rico fica esse grande mural que a gente vai fazer aí dessa linha do tempo. Combinado? O Slice, o link está no chat, é só clicar que cai direto nele. Então, bora lá. São mais... Pois é, em 9 segundos, o que é A Sônia isso? não conseguiu acabar de falar com a gente. Hoje de ação, Sônia, fala então, Sônia. Eu estava compartilhando com eles que para o futuro nós estamos, né, caminhando para salas mistas também, né, onde independentemente da formação, independentemente da experiência, do cargo, né, o que vai acontecer com a educação, acredito que seja a questão dessa diversidade e inclusão. Né? Então, quanto mais mistura, né, maior a chance da gente aprender mais, por conta dos diferentes olhares, culturas, né? Então, foi isso que a gente escreveu lá no futuro. E a gente estava falando sobre isso. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos curiosa para ver. Nossa, eles capricharam, olha isso. Delícia. Eu quero ver para alguém juntar tudo isso. Eu quero ver para ler tudo isso, né, Roseli? Então, vamos lá que eu vou caprichar aqui. Alguém no grupo, que estava a Mônica, eu, estava fazendo um comentário a hora que a gente foi abduzido. Eu não lembro quem era, se era o Guilherme. Ele estava falando uma coisa importante a respeito... Era o Alex. A Mônica falou que era o Alex, Fernando. Ô, Alex, por favor, termina o que você estava colocando. Eu acho que é importante ir para o grupo. A questão da vontade, do querer participar. Não, eu estava comentando com o pessoal que das pesquisas assim que eu vou fazendo e a gente vai trazendo os momentos históricos que a gente vai passando, os séculos, né? Muito vai ter a ver com aquilo que realmente a minha consciência vai me trazer para aquilo que eu realmente desejo, né? Então vai depender muito mais do individual, de querer estar como a Sônia falou da questão da diversidade, né? De eu realmente estar presente para aquilo e aceitar e ver o outro ali, né? Então, para realmente que dê certo e que funcione, né? Isso vai ser um desafio muito bom e muito grande. Ótimo. Então, eu vou fazer um recorte aqui em cada um desses momentos aqui, para a gente poder sintonizar, porque não vai dar tempo de ler tudo. Então, alguns highlights aqui do passado. Não existia facilitação virtual, a palestra sem interação, ou seja, unilateral, o foco no conteúdo, ações curtas e sem interação, resistência pelo online, EAD era raro, usava e-mail para fazer sala reversa, as dinâmicas classificadas como tempo perdido por alguns, ignorávamos essa possibilidade. Somente quem poderia estar presencialmente, portanto, mais limitado. E rompemos
rompemos a barreira do tempo e do espaço. Mais professoral. Muito bem. Do presente, a gente tem algumas coisas aqui. Então, ferramentas e plataformas, foco no aprendiz e no conteúdo, câmeras fechadas, salas virtuais, facilitação síncrona e assíncrona, ganhos, reduz distância, menor custo, quebrou barreiras, facilitar é diferente de palestrar, sala de aula invertida, peraí que agora tem uma mensagem aqui, sala de aula invertida, co-criar, inúmeras possibilidades de interação, temos que ser mais criativas, tendência do híbrido, ajustar a diversidade, conexão rápida, e todo dia tem algo novo, é verdade, tanto de atualização de ferramenta, quanto de conteúdo. Tem um estudo da IBM, não sei se vocês viram isso, que a cada 12 horas o conteúdo dobra, o conteúdo do conhecimento dobra. A cada 12 horas, gente, é muito pouco tempo, né? Vamos lá, futuro, bola de cristal. Mulheres vão dominar a facilitação. Risos, mas é real. Formatos híbridos, o virtual mais automático. Mundo dos Jacksons. Tem até um restaurante, né, gente, aqui em São Paulo, em frente ao Parque do Ibirapuera, que ele deve ter, sei lá, uns 100 metros de altura, exatamente igual ao restaurante dos Jacksons. Exatamente igual. Tendência híbrida, interação na medida do interesse, aprendizagem autodirigida, abertura para uma formação de salas mistas, independente da experiência, carga ou formação, que foi isso que a Sônia trouxe. Realizar metodologias ativas bombando, veio para ficar, simplificação no uso de ferramentas, fazer junto, união, flow do aprendiz, ampliar ludicidade, presencial como momentos especiais. Muito bom, excelente. Aqui, autonomia na aprendizagem, também que é bem importante. Aprendizagem contínua. Mediar formas de buscar, flow de aprendizagem, inteligência, abertura para uma formação de salas mistas. Então... holográficos, né? Se a gente tem um teste se não me engano, da Google, já testando holografia para a gente poder se falar, né? Tipo pelo WhatsApp, mas com a holografia muito próximo ao real. Tem uma consultoria alemã chamada Movendo, que já usa essa tecnologia e já fez facilitação para BMW. Tá vendo? Olha, que legal. Muito bom. Ou seja, não é futuro. Não, é presente. É presente. É presente. Muito bem. Bom, olhando para essa linha do tempo, que a gente viu agora, né, momentos passados, do passado, que não é tão passado assim, acho que ele foi mais longínquo, olhando o presente, que é o espelho que a gente vive hoje, e olhando para esse futuro, que não é tão futuro, já está batendo na porta, quais são os maiores insights que vocês têm em relação ao papel do facilitador, que a gente pode chamar, né, de facilitador, o professor, o palestrante, o multiplicador do conhecimento, etc., quem está no mundo da educação? Quais são os maiores insights que vocês tiram? Eu acho que é a questão de o facilitador vai passar... Fernando, nós não estamos te ouvindo. Ele está com uma dificuldade, né, no áudio dele. Não. Melhorou agora? Agora foi. Agora sim. Tá bom. É que eu estava com um alto-falante aqui do lado. Eu estava dizendo o seguinte, que eu acredito que o papel do facilitador cada vez mais será um papel de estrategista, de design do que será o processo de aprendizagem, e muito menos aquele papel do educador no sentido tradicional, né, de estar ali interagindo com o aluno. Ele vai provocar a aprendizagem. O foco da aprendizagem definitivamente vai se deslocar do professor para o aluno. Então, não vai ser mais ensino, vai ser só aprendizagem. Ótimo. Muito bom. Outra pessoa. Quem mais? Eu posso falar? Sim. Deve.
A visão que eu tenho é de que cada vez mais o facilitador tem que ser alguém com uma visão multicultural. Eu tenho visto pessoas, antes dizia, não, dá treinamento, o pessoal do RH já não mais. Hoje é bem multicultural, bem times intercambiáveis, criando conteúdos. Então, eu vejo que esse é o futuro. E a história do lifelong learning, é a aprendizagem a cada dia, a cada momento, e você usando o que você está aprendendo para passar nessa troca. Excelente. Ou seja, todo momento, né, é uma oportunidade de ser melhor, de fazer melhor, de compartilhar, de aprender, de ensinar. Então, acho que quebrou a questão vertical do tutor lá da era medieval, né, do professor acadêmico, e cada vez mais a sabedoria que está dentro de cada um de nós, ela precisa aflorar para que a gente aprenda um com o outro, sem regras, sem tempo, sem espaço, para que a gente possa fazer mais e melhor o que a gente já sabe fazer bem, ou aprender coisas novas. Eu acho que o que me veio assim de toda essa... o que me veio de toda essa tela foi que a gente tem um mercado enorme pela frente, porque é isso, a tendência é cada vez mais as pessoas procurarem facilitadores, porque eu acho que depois que um grupo tem uma experiência de facilitação, de metodologia ativa, ele começa a desejar muito mais isso do que aquelas metodologias passivas, começa a perceber a coisa. Então, a primeira coisa é isso, a gente tem muito trabalho pela frente e isso faz com que a gente não tenha que ficar se devorando. Não tem que ficar se devorando. Eu acho, acrescentando o que a Mônica falou, acho que é super importante que as pessoas começarem a se conscientizar mais, que não precisa tanto haver tanta competição, e sim uma mais união, né? Uma colaboração entre as pessoas. E aí criar mais espaço para várias pessoas. Né? Isso já é mais uma postura de facilitador, né? Porque quando a gente diz facilitador, a gente também já diz uma outra forma de pensar. Né? Então, o que eu acho que a gente tem que lutar como facilitadores é pela qualidade da entrega, porque também quando um facilitador faz um trabalho que é fraco e que deixa o pessoal ressabiado, essas pessoas ficam ressabiadas com todos os facilitadores, né? É o nome que fica manchado. Então, eu acho que a nossa união e a nossa qualificação faz bem para todo mundo. Com certeza. Ótimo. Eu queria fazer um processamento técnico aqui, né? Por que a gente escolheu esse método de facilitação? Além de compartilhar com vocês a plataforma Slice, né, que é um recurso tecnológico de aprendizagem simples, que pode ser usado a qualquer momento, sem precisar explicar muito para o usuário, isso facilita muito a vida da gente. Ao mesmo tempo, a gente conecta vocês através das salas simultâneas, dentro de uma temática, todo mundo está engajado, ao mesmo tempo agora, conversando sobre uma área de interesse, que é por isso que vocês estão aqui, e depois, nesse debriefing, a gente poderia ampliar, e ao invés de trazer só algumas pessoas no microfone, a gente poderia pedir, por exemplo, que todo mundo colocasse uma frase de um insight que teve na atividade. Então, a combinação disso, isso que a gente queria deixar claro para vocês nessa masterclass, né, neste momento aqui deste workshop, é que, dependendo da estratégia que você escolhe, o final, né, o teu objetivo final é alcançado. Se eu quero mostrar para as pessoas o que é facilitação, de onde ela veio, como é que a gente está agora, para onde a gente vai, o que a gente precisa para isso, eu escolho a combinação de duas coisas, não mais do que isso. Às vezes a gente quer colocar muita coisa e a gente acaba estressando o participante, sendo que não precisa. Às vezes só o Zoom e o chat resolvem o problema de vocês. Né? Eu acho que isso é um ponto importante. Muito bom, muito bom. E pensando nessa fala que Fernando trouxe de estratégia, pensando no que a Sônia, no que a Mônica trouxe, né? Dessa experiência, eu concordo 100% com você, Mônica. Hoje de manhã eu estava conversando com o Lauro também, que está aqui
né? Quando a gente tem um feedback das pessoas, quando passam por esse processo de facilitação, elas gostam muito mais. E aí, o grande incremento que a gente tem é saber aplicar bons métodos para poder fazer facilitação e unir com isso as competências de facilitação também, para a gente poder assumir um papel que interaja, que tenha empatia, que saiba promover boas discussões com os grupos. Então, é uma rede de competências que a gente tem. Então, pensando nisso, foi que a gente preparou a nossa agenda, que eu vou compartilhar agora com vocês aqui. Então, a gente tem hoje 7 métodos de facilitação, né? Considerando o bingo virtual, o check-in que nós fizemos lá com a grande família, o mapeamento de futuro, a gente vai passar por um appreciative interview, um self-assessment, o plano de ação e um quiz, tá? E a gente também vai sortear no final, quem ganhar bingo ganha o método de facilitação, mas quem chegar no final com a gente também, a gente vai sortear mais 2 books de facilitação virtual, tá bom? Com os métodos de facilitação. Bom, o que mais que a gente tem aqui para a gente ver agora? Agora a gente vai conhecer uma nova... a gente não poderia falar que é um método de facilitação, porque é uma estrutura libertadora. Quem conhece aqui as estruturas libertadoras, coloca um check para mim em verde. Quem conhece estruturas libertadoras aqui nas reações, só para a gente ter uma ideia. Deixa eu ver quem. Tem algumas pessoas que acho que ainda não conhecem. Aline, não conhecem, eu não entendi. O Alex conhece, o Lauro conhece, o Qual é a Ronald, pergunta? o Guilherme, Solange. A minha Luciane, pergunta é quem Carla. conhece? Porque Quem conhece gente... estruturas libertadoras? Então, acho que a gente tem algumas pessoas que aqui ainda não conhecem. Então, para falar sobre estruturas libertadoras, né, as estruturas é uma formatação de 33 atividades, estruturas, poderia ser assim dizer, de facilitação que promove engajamento, colaboração, co-construção. Muitos de vocês que estão aqui tiveram a oportunidade de fazer as estruturas, a imersão em estruturas libertadoras no presencial. Acho que eu fiz, Dani fiz, acho que algumas pessoas aqui, e roda sempre também, tem rodado muitas estruturas libertadoras com o Fernando e com a Carol da Aprendix, eles sempre trabalham agora no virtual. É muito rico, né? E existe uma conexão até de atividades que fazíamos no passado, algumas vezes quando a gente lê as estruturas, né, o passo a passo das estruturas, a gente reconhece algumas coisas que a gente fazia, mas o que aconteceu foram que dois facilitadores, né? Acho que são do Canadá, me corrija aí, Ronald, se eu falar alguma besteira. Está correto. Está correto, né? Eles idealizaram e criaram uma sistematização dessas estruturas com passo a passo, com as indicações. Então, elas têm categorizações de momentos de exploração, de momentos de tomada de decisão, de compartilhamento. Então, muitos de vocês falaram que One for All, Impromptu Networking, são atividades que a gente vem fazendo, estruturas que a gente vem usando nas facilitações e que não tem como não gostar, né? Aí vai lá com o que a Mônica disse, né? Tanto quanto as metodologias ativas também, que a gente gosta de misturar. Quando as pessoas saem do modo passivo e entram no modo protagonista e de ação dentro da facilitação, ela se surpreende, motivo pelo qual eu me apaixonei também pela facilitação online, né? Porque eu falei, poxa, dá para fazer o que dava para fazer no presencial aqui. Então, agora a gente vai fazer essa atividade. Então, qual é o convite? Né? Que a gente vai dividi-los em duplas, e vocês devem se lembrar de uma história em que viveu um desafio de montar um plano de aula no qual teve muito orgulho dos resultados alcançados. Qual que é esta história e o que tornou o sucesso possível? Uma coisa que a gente gosta de fazer uma leitura, eu e a Dani,
que essa estrutura ela tem muito de storytelling e o quanto que o storytelling conecta as pessoas, né? E quanto é gostoso lembrar de coisas também que são apreciativas, que foram legais na nossa vida. Então a ideia agora é essa, que vocês em duplas contem aí o que vocês fizeram no plano de aula que deu muito certo e que vocês tiveram ótimos resultados. E depois, como é que a gente continua esse trabalho, né? Como é que a gente faz? Em duplas, como eu expliquei, um conta para o outro e começa a perceber, né? O exercício aqui é começar a prestar atenção em quais padrões e semelhanças que eu estou escutando que torna, de fato, um plano de aula que tenha sucesso. Depois, em quarteto, cada pessoa reconta a história do seu par. Então, por exemplo, se eu tivesse eu e a Dani, na hora que eu estiver em quarteto, a Dani conta a minha história e eu conto a da Dani, quando a gente juntar vocês. E aí, vocês também vão continuar anotando. Quando a gente voltar, a gente vai para o Mentimeter, por conta do nosso tempo aqui, não dá para a gente escutar uma síntese de vocês, senão ficaria muito longo. No Mentimeter, vocês vão eleger um representante que vai colocar também o principal insight sobre condições ou padrões que resultam no sucesso de um plano de aula que tenha muito resultado e que foi um sucesso na vida de vocês. Dúvidas? Wilson, pode explicar para a gente o que a gente tem que fazer nas salas, por favor? O tempo. Nós vamos trabalhar em duplas. Então, por exemplo, eu e você, eu vou te contar alguma experiência que eu tive, que eu precisei fazer um plano para engajar, para envolver, para ter o melhor resultado possível, do qual eu me orgulho, até para compartilhar com você, e você também vai fazer o mesmo, contando alguma experiência muito positiva que você teve. Então, a gente tem 10 minutos, 5 minutos para cada. Depois, a Dani vai jogar a gente com mais outra dupla, nós vamos trabalhar em 4. E você vai contar a minha história para os outros 2 convidados e eu vou contar a sua para os outros 2 convidados, que também farão isso, para a gente conhecer também as histórias deles. Muito bom, muito obrigada. E depois voltaremos, né, via Mentimeter, para compartilhar o representante faz desse quarteto, o que chamou atenção nas histórias, quais as estruturas, enfim, as ações ou os pilares que nortearam esse trabalho para que ele tivesse um bom resultado. Muito bom, muito excelente. Então, agora eu vou colocar vocês lá para a atividade. Diga. Se quiser, está pronto aqui. O que está pronto? A sala? As salas. Então, por isso que a gente está fazendo junto. Eu também estou com sala pronta aqui. Agora então vai lá. Tá bom. Então, pode falar. Talvez, não sei se vocês concordam, mas na hora de chamar a gente de volta, aquele tempo que gasta para a gente chamar, talvez em vez de 10 segundos, você dá 1 minuto, e dá tempo da gente terminar a fala e preparar para voltar, porque com 10 segundos a gente realmente combinado. Eu não sei se é o meu computador que está com probleminha. Não é. Estava ruim mesmo o som dele. Ao invés da gente colocar o temporizador para 10 segundos, colocar para 1 minuto para terminar de falar o que tem para falar. Aviso. Meu pedido é uma ordem, feito. Não precisa nem pedir 2 vezes. Então, vamos lá, gente. 10 minutinhos. E aí, voltamos? Só a gente? Todo mundo. Agora voltamos. Eu estou arrumando as salas para colocar vocês lá de novo. De novo. Nossa, está faltando 3 palavras para mim, Aline. Como é? 3 tá palavras. Na boa, a Egli está na boa. Faltam 3 palavrinhas para ela falar bingo. Faz favor de vocês falarem aí. Para mim fale também a palavra aí. Tá na boa. Quais são as palavrinhas? Aí você vai falar? Você não fala. Você não vai falar. Não, isso é sacanagem. Fala aí, Dani. Fala uma palavra. Vocês Uma puseram palavra. umas 3 aqui que não é para falar, né? É sim. Olha, vou falar, viu? Mas se a gente disser bingo, eu quero ganhar errado, esse book, hein? Quero ganhar esse book. Que foi, Alex?
Se a gente disser bingo e tiver errado ali. Só falta, né? Não tá, não. Passa vergonha. Porque eu acho que eu fechei, mas eu tô na dúvida aqui. Bingo! Não saiu ainda tal palavra. Não, faltam 2 palavras para sair. Ô, Alex, não vem com esse papo, não, Alex. Olha lá. Eu sou todo mundo. Para mim, faltam 3. 3 também. Então, até o final sai, até o final sai. Gente, estou colocando vocês na sala simultâneas do Zoom por mais 10 minutinhos. Sejam breves agora, tá bom? Porque agora vocês estão em grupos maiores. Só um grupinho aqui que ficou com 3 pessoas, tá? Porque o Lauro teve que dar uma saidinha e retornou. Dica de ouro, enxerguem os padrões que geraram o sucesso dos planos de aula de vocês. Existe algum padrão? Existem elementos parecidos? Isso que é importante para a gente sacar dessas histórias, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá, então. Desafio dado, desafio cumprido. Pegaram a gente na boca da botija. Ainda bem que não estava falando mal da turma, né? Ainda bem. Pois é. Muito bem, a gente viu que algumas pessoas já postaram lá no Mentimeter quais foram os padrões. Cadê mas tudo bem. Cadê o chat? Tudo bem. Chat? É o mesmo? É agora que a gente ia pedir. Fernando, nós não colocamos. O Fernando escreveu no caderno. Coloca no chat que a gente coloca então, lá. Tá bom, ó, no chat eu coloquei o endereço do Menti, e aí vocês podem estar colocando as informações lá para nós, tá? Que um anfitrião, né, que alguém ficou responsável para colocar os principais padrões que vocês perceberam sobre o sucesso. Nós não definimos, mas o Fernando escreveu tudo que a gente comentou dos padrões. Então, vamos lá ver o que já tem por aqui. Muito bem, então vamos lá. Qual o principal insight sobre condições ou padrões que resultaram no sucesso? Conexão e engajamento com o público, inovação, aprendizagem através das experiências, vivenciar experiências, experimentação, olha, experimentar veio com tudo aqui. Experimentação, engajamento e boas histórias, criatividade para soluções que saiam dos padrões, o lúdico atrai e engaja, independente do público e idades, engajamento, ser na não sei o que é, na facilitação em ser protagonista, segurança psicológica, flexibilidade, vivência dos alunos, processo de aprendizagem do aluno, identificar os interesses, adaptação para diversas realidades, vulnerabilidade, ter propósito e disposição para fazer diferente. Eu vou dar um zoom nesta última fala aqui, né? Nessa última fala que eu li, na verdade, que é ter propósito e disposição para aprender, porque ela resume muitas das coisas que vocês colocaram aqui. Quando a gente fala de ser estratégico, né, e a palavra estratégia, ela pode ser resumida na palavra não, eu tenho que falar não para um monte de coisa para falar sim para uma, eu preciso dizer que o facilitador, ele tem que descomplicar o conhecimento, a aprendizagem, e ele precisa ter um propósito para isso. Qual que é o teu propósito? Qual que é o teu objetivo? O que o teu participante precisa fazer melhor e mais? Isso é super importante. A gente já falou aqui, estou repetindo. E disposição para fazer diferente é uma combinação de várias coisas, da vulnerabilidade, de querer criar uma realidade nova, de combinar coisas que vêm da criatividade, de entender o contexto, de sair da zona de conforto, de se reinventar. Então, eu queria fechar esse quadro aqui, esse módulo, falando, né? Ter propósito e disposição para fazer diferente precisa estar no DNA do facilitador. É uma das habilidades e uma das atitudes super importantes que a gente não pode deixar de falar aqui. E falando em competência, falando em habilidade, falando em conhecimento e atitude, a gente trouxe aqui um penúltimo método que a gente chamou de self-assessment. Quando a gente fala de um professor, de um palestrante, de um facilitador, a gente fala que o autodesenvolvimento é uma constante. E desenvolver cada vez mais competências-chave
é fundamental para a gente poder surfar na onda das tendências, né? Na onda do futuro que está batendo na porta da gente. Para isso, a gente trouxe uma roda de competências para ajudar, para que vocês reflitam sobre quais dessas competências-chave do facilitador vocês já possuem, como pontos fortes, e quais outras vocês poderiam dar um pouco mais de atenção para que não prejudique seu desempenho, para que você possa administrar e potencializar os seus pontos fortes. Porque isso a gente já viu, né? Hoje a gente não precisa mais dar foco para o gap, como sempre foi ensinado para a gente, mas o ideal é a gente administrar o dano que esse gap pode trazer e potencializar as nossas forças. Então, eu vou pedir para a Aline passar para o próximo slide. Joia. Eu quero só contribuir aqui, né, com um debriefing mais técnico, que a gente tem, a gente teve uma condição de fazer uma atividade, né, usar uma estrutura libertadora para poder fazer um exercício e reconhecer que padrões que eu posso ter que levam ao sucesso de uma facilitação que foi nota 10, né, que você teve esse reconhecimento, e agora como é que a gente junta com isso as competências desse facilitador. Então, são questões, assim, a gente pensou, justamente quando a gente pensou nessas duas atividades, é poder falar, olha, é importante que a gente tenha condições de fazer um bom plano de aula, que a gente use métodos, e a gente já sai dessa atividade para reconhecer competências chaves. E aqui tem um debriefing técnico também em relação à atividade. Naturalmente, a gente faria com a escuta de vocês, e aí a gente usa aqui uma ferramenta como um Mentimeter para a gente poder escalar e ser mais rápido com vocês também. Sabe outra coisa que eu queria só comentar rapidinho? A gente usou no método passado duas coisas muito potentes. Primeiro, a humanização que traz a contação de história. Você traz um rapport, você familiariza, você humaniza a sua facilitação. E segundo, você traz um recurso tecnológico potente, que é o Mentimeter, pode ser do Pulse, pode ser o Slice, pode ser qual você quiser, aonde você capta de uma forma completa todas as opiniões das pessoas. A gente fez aqui através do porta-voz, mas você poderia fazer geral, você poderia colocar as 29 pessoas captando as impressões delas. Então, humanizar e trazer tecnologia faz parte da sua missão como facilitador. Perfeito. E aí, Dani, você quer falar das competências-chave? Então, olha só, aqui a gente trouxe uma roda de competências, onde a gente reuniu habilidades que a gente considera chave para o papel do facilitador, como planejamento, fazer diagnóstico, criatividade, foco no participante, gestão do tempo, empatia, domínio das ferramentas e escutativa. A gente entende como academia que estes pontos, podem ter outros, obviamente, mas estes pontos são fundamentais para a gente poder ter um facilitador eficiente e eficaz. Para isso, a gente vai pedir para você desenhar essa roda, a gente até vai colocar no chat, não sei se a Aline já colocou, no chat PowerPoint com essa roda aqui, mas você pode fazê-la agora nas suas anotações, no seu caderno. E a gente vai pedir para que de 1 a 10 você avalie cada uma das competências dessa roda. Então, fazer diagnóstico. Quanto hoje eu consigo rapidamente fazer um diagnóstico ágil e eficaz quando eu sou chamado para fazer uma intervenção em alguma empresa, em alguma escola, enfim. Depois que você colocar um valor de 1 a 10 em cada uma dessas competências, eu vou pedir para você eleger uma ou duas que, na sua opinião, se você investisse mais tempo e energia, você poderia alavancar as demais. Então, primeiro valora de 1 a 10 como é que estão essas competências hoje em você, e depois escolhe uma ou duas para que você possa alavancar as demais. Eu coloquei aqui para vocês no chat o arquivo do Self-Assessment, tá? Então, vocês podem baixar aí na máquina de vocês. A gente tem 2 etapas, e a segunda etapa a gente vai convidar vocês para fazerem em casa, viu, Wilson? Você faz em casa depois, tá bom? Então, olha, 3 minutinhos para vocês prepararem, para vocês preencherem essa roda aí individualmente.
Por uma musiquinha. Não pensa muito antes de responder, senão a autocensura vai te pegar. De bate pronto, você olha para a competência e dá uma nota de 1 a 10 hoje. Um retrato de você hoje. E o bingo, gente? Quem tá na boa? Falta uma. Para mim. Na verdade, é uma frase. Estão precisando de uma atividade bem engajadora? Também. Estou precisando de uma experiência diferente. Aline, para de dar mole. Não! Nós Você pode precisamos de uma dar uma cultura outra solução, pode ser? Posso? Ou será que é o caso de termos uma cultura de aprendizagem mais adequada? Vamos pensar, né? Como é que funciona isso? Bingo, 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 fiz bingo. Bingo. Eu fiz bingo, hein, Aline? Eu primeiro. Olha como a Egli é competitiva. Bingo. Pode pôr, eu fui a primeira, hein? Quem é Egli? Já foi? Já fui, a primeira. Eu também, com a palavra que ele falou. E eu fui o segundo com a palavra do Fernando. Eu também. Terceira. Entendi. Eu fui a terceira também, porque eu já fui faz tempo aqui. Mas era com a palavra das facilitadoras, né? As facilitadoras já falaram? Acho que as facilitadoras eu acho que não pode. Elas falaram agora. É com a palavra das facilitadoras, não com a palavra é do conteúdo total. Como que não? Desde agora eu estava valendo tudo. Não foi falado só das facilitadoras. A instrução foi dada errada, então. Então tá bom. Então vamos lá. A Egli ganhou. Pronto. E todo mundo fica triste, porque a gente não ganhou. Ale, eu vi tua mensagem aqui, que você não participou, mas como você me falou já fazia um tempinho, eu achei que não fazia mais sentido, porque já tinha passado muito tempo, tá bom? Por isso que eu não te mandei. E aí, foi os 3 minutos? Preencheram? Peraí, tem a outra aqui, o plano de ação, né? Isso, o plano de ação vocês podem estar completando depois, tá? Qual que é a ideia aqui? É que, através dessa autoavaliação, vocês agora pensem, né, no planinho de ação, que a partir dos insights que vocês tiveram até aqui, o que vocês podem começar, continuar e parar de tudo que vocês viram. Quer completar, Dani, essa instrução? O Quando a gente fala da atividade, a gente já fala. Eu já mandei para ele, agora. Quando a gente fala de psicologia positiva, principalmente, a gente fala de potencializar aquilo que a gente tem de bom. Quando a gente fala de plano de ação, a partir desses insights que vocês tiveram aí da autoavaliação de vocês, a gente trouxe os 3 Cs, né, do começar, continuar e cessar. O que eu posso começar hoje a fazer no papel de facilitador que pode fazer uma diferença nas minhas facilitações? O que eu posso continuar fazendo que eu percebi que está no caminho certo, que vale muito a pena porque traz engajamento, porque traz humanidade, porque traz tecnologia e pode fazer a diferença, continuar fazendo a diferença. E o que eu preciso parar de fazer? O que eu percebi que se eu continuar fazendo, como por exemplo, falar muito durante as minhas apresentações, eu percebi que não é uma coisa legal. Então, eu coloco ali, por exemplo, falar menos e trazer mais interações com os participantes. Então, são ações simples, que só dependem de você, para que você possa depois olhar para esse plano de ação, que tem que ficar bem na sua frente sempre, e poder desenvolver as competências-chave de um facilitador. Boa. Muito legal, viu? Gostei demais. E aí, lembra a roda da vida, né? E aí, como você, assim, quem tiver acesso ao book do método de facilitação, a gente customizou essa atividade para o facilitador, porque ele tinha lá uma pizza da liderança.
Então, a gente customizou e reescreveu. E aí, falando em cultura, né, tudo que a gente viu sobre métodos de facilitação... Quem falou bingo? Eu falei, agora Agora é verdade, Márcia. Eu vou colocar aqui. Estava faltando essa, né? Cultura. Estava faltando. Então, em relação à questão das escolhas dos métodos, em relação à questão da cultura, ele é muito importante que no papel nosso como consultor, que é facilitador, que a gente vai para uma empresa, que a gente vai definir um programa de treinamento, workshops, sempre colocando o participante no centro da experiência, no centro da aprendizagem, é importante considerar qual é a cultura daquela empresa, né? Porque a gente já teve aqui, acho que se a gente puxar na memória, várias situações de que a gente pensou num método, a gente pensou num formato que não era adequado e não cabia na cultura. Então, culturas que são mais rígidas, mais controladoras e tudo, às vezes é muito difícil implementar alguma coisa que está muito fora da caixa, tem que ser aos poucos. Então, é esse o cuidado que a gente gosta de trazer para vocês, que quando a gente vai fazer um diagnóstico, que a gente vai olhar para quem a gente vai entregar uma proposta, uma solução de treinamento, a gente precisa cuidar que essa cultura esteja adequada. Né? Eu fiz uma atividade uma vez com um grupo muito grande, só com executivos. O presidente tinha concordado que eles iam, né, através de metodologias ativas e tudo mais, eram várias atividades no processo de facilitação, que eles iam, naquele dia, criar um nome para um processo interno deles. Só que no finalzinho, o presidente não gostou do nome que foi eleito. E aí ele fez assim, ó, não quero mais brincar disso, depois a gente resolve. Né? Então, a gente talvez tivesse que ter entendido que talvez podia sair alguma coisa do controle e que aí todo um processo de facilitação, e foi tudo tão legal, e aí no final os executivos assim que estavam super engajados num método, num modelo novo, que eles estavam, mesmo sendo executivos, mas eles estavam tendo voz nas escolhas, o presidente vai dar uma dessa. E a gente ficou com uma cara de tacho. Então, isso acontece no nosso dia a dia. Então, é bom mapear, tá? Então, esse cuidado a gente precisa ter. E o que mais que a gente tem aqui? A gente tem um quiz agora. De novo, no Mentimeter, eu vou abrir o quiz para vocês e a gente vai. E aí, os 3 primeiros de lá ganham também. Bingou só a Márcia e a Egli, é isso? Ou teve mais alguém que bingou? Não, eu já tive também, eu falei, mas parou já. Fernando. Eu também fiz, mas também parei, achei que já tinha acabado. Eu também, eu já concluí, mas eu achei que não estava mais valendo. Tá certo, tá certo. Então, bora lá, gente. Eu vou colocar aqui agora. Boa sorte para todos. Não apareceu. Vamos lá no Não está aparecendo. Agora, vamos lá. Agora espera um pouco. Calmem. Tem que colocar o número, né? Nossa, tá no chat. Tá no chat aqui. Oh, meu Deus. Tá ouvindo a musiquinha aí, Dani? Sim, tem. Quantos participantes nós temos? 28. Tá faltando aí. 28. Faltam ainda 12. Mais alguém para entrar? Consegui entrar. Está muito alto. Eu não consegui entrar no. Peraí que eu vou tentar. Abaixa só um pouquinho o volume. O volume está muito alto. Como é que faz, né?
para baixar esse som agora? Não apareceu nenhuma pergunta. Para mim também não. Gente, não consegui sei acessar pelo como é que faz para baixar o som. Prepare-se para jogar, mas... Não apareceu a pergunta agora. Alt Tab, Aline. Aline, eu não consegui acessar o menu. Não sei não, hein, gente. Olha Ela o não número lá conseguiu em acessar o cima. menu. Eu não consegui acessar, não. Pelo link que está aqui no chat, eu não consegui. Temos 24, faltam 4. Quem não conseguiu? Egenira, eu não consegui Genira, entrar. que mais? Para mim não Fernando veio não a também. pergunta. Para mim não veio as perguntas. Não, as perguntas não começaram ainda, né? Ah, tá. Não começaram ainda. É que eu não consegui acessar pelo link. Eu clico e ele não vai. Tenta usar o QR Copia Code. e cola. Ou usa no telefone celular. É apreciativa interviews, é isso? Não, Ué, agora Entrou é... isso aqui. é que saiu agora. Ah, Clica tá. aí para o slide. Ah, ok. Eu não estou conseguindo baixar o som. Legal, nossa carinha. Eu sou Não baixar o som não, gente. Ai, Abaixa o som do teu celular, caixa dual lá, no seu computador. Eu não encontrei onde está o QR Code também, não. Dani, fala comigo. Estou aqui. A gente tem... Eu não sei aonde baixar, viu? Eu acho que tem que começar, Aline, porque esse som não vai som baixar. É do Mentimeter, né? Do próprio Mentimeter, né? Começa. Abaixa no teu computador, vamos. Roseli. No seu computador, Aline. Ah, ok, obrigada. Não, eu já baixei no meu computador. Já baixei no meu computador, eu não sei se ele Ó, dá gente, essa... quem não entrou, entra por aqui. Não estou conseguindo responder a primeira pergunta. Não passa da primeira. Então vamos lá, eu só tenho 21 pessoas aqui, mais alguém não conseguiu? Aline, eu não consigo acessar por esse... Não tem QR Code aqui, pelo link do chat eu não consigo abrir. Eu clico no link e ele não abre. Fecha e abre de novo. Fechar o quê? Link. Já Copia fechei. o link e coloca em outro navegador, Genira. Copia e cola. Copia o link e coloca em outro navegador. Mas aqui no chat, Firefox, eu não consigo copiar só o link do chat, porque o chat está... Consegue. Ele está sozinho. O link está sozinho no Mentimeter. Veja aqui, olha. Eu preciso sair. Então vamos lá. Aline, eu preciso sair. Espera um pouquinho, Aline, eu estou pegando o celular aqui. Falta 2 minutos, Fernando. Não posso, eu tenho outro começando às 9 horas em ponto. Um beijo. Beijo, falo Você com me você conta, depois. Obrigada. Quais ferramentas tecnológicas foram usadas aqui hoje? Nossa. Não, deu. Ufa! Eu sabia que ela ia conseguir tirar essa música. Ah, eu que estou ouvindo agora. Sabia. Agora que carregou, já terminou a votação. Bom, vamos ver agora a próxima. Gabaritaram quase, hein? É. Boa noite, Eliana. Tudo bem? Qual a importância do check-in? Engajar, quebrar o gelo, trazer as pessoas do contexto social para o grupal, todas estão corretas.
Todas Muito estão bem, corretas. todas estão corretas. É possível acessar a gravação depois, Eliana, a gente vai mandar depois para vocês. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Penúltima, para a gente finalizar. Quando a academia Pode ler. Quando a Academia Virtual de Facilitação começou suas atividades? Fevereiro de 2020, setembro de 2020, abril de 2020 ou novembro de 2019? Autopromoção não vale. Tem que pensar. Prestar atenção. Abril de 2020. Muito bem. E a última agora, hein? Ah, não, essa era a última, né? Acho que tem mais uma, não? É 4, tá escrito lá um. Acho que dá um ranking anterior. Débora, a Débora está na frente, Madá em segundo. Elmo. Renata, Mônica, Márcia, Alfredo, Luciane, Mônica. E a última? Seja rápido no gatilho que você passa. Vamos lá. Ué, gente, o que aconteceu com a pergunta? Aquela foi a última, a gente respondeu 4. Foi? Foi. Ué. Aí, não, então tá faltou certo. uma. Faltou uma. Deixa eu ver. Gente, foram 4 perguntas, sim, tá certinho, foram 4. Foram 4? 4 perguntas. Então, Foram beleza. 4, viu? A gente que tá para lá de Bagdá já hoje. Então, olha, Débora, Madá e Alexandre ganharam o e-book. Muito bom, gente. Na verdade, a última pergunta... Deixa eu tirar esse som da minha cabeça agora, que está me atordoando. Nossa, não tinha lugar para baixar. A última pergunta era que era generosidade. E aí tinha várias coisas, né? Olhar para o outro, se responsabilizar pelo outro, cuidar do outro de forma recíproca. E aí é com isso que a gente quer fechar, assim, agradecendo toda a generosidade que vocês tiveram, de estar aqui com a gente, de poder promover mais saúde lá para a Roberta, e que foi muito legal, muitos e muitos, assim, a gente teve 62, 64 inscritos, que me avisaram que não poderiam estar aqui, mas que faziam questão de poder contribuir com essa ação, e a gente pretende, sim, sempre olhar para o próximo com muito amor, com muito carinho, seja conhecido, seja não conhecido, porque a gente acha que a gente é um só. Cadê o meu colega que estava aqui, Alex? Qual que foi a frase que você escreveu para mim hoje? Todos somos um, né? Exato. Todos somos um. É muito legal a gente poder olhar para o próximo e poder estender a mão de algum jeito e ajudar. Então, muito obrigada. Tira foto. Ah, eu sempre esqueço, né? Cadê? Vamos lá. Cadê? Flávia, abre isso. Alfredo. Só falta Alfredo. Eba. 1, 2, 3 e... X. Obrigada, gente. Foi um prazerzão estar com vocês. Obrigadão, gente. Nos acompanhe. A gente está sempre mandando beijo, obrigada. Obrigada por tudo. Parabéns. Meninas lindas. Obrigada. Foi muito bom. Parabéns, Aline. Tchau. Muito bom mesmo. Compartilha a foto. Pode deixar. Parabéns, gurias. Vocês são ótimas e muito bacana fazer essa mobilização. Obrigada, viu? Muito gostoso de estar aqui com vocês. Parabéns, meninas. Gratidão, viu? Gratidão Obrigada, mesmo. Obrigada a vocês. Gratidão a gente que sente. Obrigada, viu? Eu agradeço também a participação. A Mônica está aí bom. também.